Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 1 do podcast Cara dos Esportes. Eu e o meu amigo Felipe Lawrence, jornalista do perfil @oquarterback, do jornal Valor Econômico, faremos o preview do draft da NFL que acontece nessa quinta-feira. Um draft que promete muita coisa, muita indefinição, principalmente no que diz respeito à posição de quarterback. Então não perca. Na parte 2 eu vou falar sobre os playoffs da NBA com o Gustavo do perfil NBA da Depre. A gente vai falar de todos os confrontos que começaram nesse final de semana, primeiro final de semana dos playoffs da NBA. Um recado importante antes da gente começar: na quarta-feira, às 8 da noite, faremos o mock draft. Simularemos a primeira rodada do draft da NFL no meu canal no YouTube. Eu vou deixar na descrição, vai lá, se inscreve, vai ser bem legal. Eu e o João, possivelmente com alguns convidados, vamos simular a primeira rodada na véspera do draft da NFL. Então é isso, vamos lá, vamos pro programa. Felipe, como é que você tá? Ouvinte, será que vai notar na sua voz? Tá parecendo que você, como eu falei, você fumou um maço de cigarro inteiro antes de gravar o podcast. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo bom aos ouvintes? O meu vai estar meio diferente, vou explicar, deu uma mudada de tempo aqui em São Paulo e aí minha voz não aguentou. Mas tá boa, tá bonita. Mas assim, tá a voz de locutor de rádio, não um pouco, mas não tá um pouco rouco, mas dá pra gravar, vamos conversar, semana de draft. Temos que falar sobre, responder essas perguntas quentes que estão no ar, semana de draft. Verdade, tem várias questões. Assim, antes de entrar nos tópicos em si, Felipe, a expectativa para esse draft perto de outras classes, a gente lembra no passado tinha alguma dúvida ainda, principalmente sobre o CJ Stroud, né, porque era meio que definido já que seria o Bryce Young a primeira escolha geral, mas ainda tinha bastante coisa aberta. Eu acho que em termos de expectativa, eu acho que um 10 de 10 é um draft tipo 2018, no qual a gente nem sabe qual vai ser a primeira escolha geral. Esse eu colocaria numa escala de 0 a 10, 8, o nível de o quão aguardado, ansiedade e interesse pelo que vai acontecer nessa quinta-feira. E você? Eu colocaria em 9, porque eu acho que apesar da definição de a gente já saber, né, que o Caleb Williams vai ser a primeira escolha do draft, se tem muitos outros quarterbacks. E interesse pelo draft é medido pela classe de quarterback, todo mundo sabe disso. E depois do Caleb Williams, tem 3 outros jogadores que podem sair no top 5, né? Seria algo que nunca foi visto antes. Então, assim, eu acho que em termos de hype do draft, em termos de inexatidão do que pode acontecer nessas 5, 6, 7 primeiras escolhas, eu acho que é um draft muito bom. Acho que é um draft que vai render bastante, já olhar esse draft durante muitos anos, vendo o que aconteceu na quinta-feira. Então, acho que tá lá em cima a expectativa, porque por conta desses quarterbacks, esse número tão grande de quarterbacks que a gente nunca viu antes num topo assim do draft. Isso não necessariamente se correlaciona com impacto em campo, Exato. né? A gente tá, por exemplo, um draft que eu acho que é parecido, é o draft de 2021, né? Que você tinha o Trevor Lawrence, que ia ser a primeira escolha. Tava mais ou menos encaminhado Zach Wilson, mas ainda tinha Trey Lance, Mac Jones, Justin Fields e tal. E a gente viu em campo, o impacto não foi tão grande. Vamos entrar nos tópicos. Antes, pedir pro pessoal que tá no Spotify, deixa 5 estrelas, segue, liga a notificação. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Seja qual for o aplicativo de podcast que você está, segue também, liga a notificação. Não sei, tem podcast, aplicativo que tem aplicativo que não tem, mas não deixe de seguir para você ficar atento quando tiver novo episódio. Por exemplo, hoje, logo depois que eu postar a parte 1, vou postar a parte 2 desse podcast de domingo, falando sobre playoffs da NBA, esse primeiro final de semana da primeira rodada dos playoffs da NBA. Dado os recados, como a gente falou, Caleb Williams vai ser jogador do Chicago Bears, não tem o que discutir aqui, mas vem para a segunda escolha, que é onde o draft começa. O Washington Commanders vai selecionar o Drake May, vai selecionar o Jayden Daniels. Determinado momento,
assim, o início ali, diria fevereiro, o Drake May era muito favorito para ser a escolha número 2. Isso se inverteu e o Jayden Daniels se tornou muito favorito para ser a escolha do Commanders. E agora, olhando aqui num site de aposta, o Jayden Daniels é o favorito por 1,71. Então, cada R$1 que você aposta, você ganha 1,71. Mas as odds do Drake May também estão muito próximas, 1,90. Então, não me parece mais ser aquele cenário de um mês atrás que basicamente todo mundo presumia, que era o Jayden Daniels para o Washington Commanders. Felipe, faltando 4 dias para o draft da NFL, a gente está aqui gravando um domingo, o draft vai ser no dia 25. Quem que você acha que o Washington Commanders vai selecionar com a segunda escolha geral? Se a gente gravasse esse podcast no domingo passado, eu diria 100% de certeza que ia ser o Jayden Daniels. Mas essa semana passou, a gente teve essa história das visitas, né, dos prospects lá em Washington, que o Commanders ele levou uma galera, levou todo mundo junto, levou todos os principais prospects da posição de quarterback juntos. E diz a notícia que o Jayden Daniels não gostou, que ficou nervoso, que achou que se ficou desrespeitado. Então, eu acho que isso explica um pouco o movimento das odds. Se isso é verdade ou não, se ele ficou realmente nervoso, se ele não gostou, se o Washington acho que vai mudar de opinião, eu não sei. Eu acho improvável. Hoje eu ainda apostaria no Jayden Daniels como a segunda escolha do draft, até porque onde tem fumaça tem fogo, normalmente, principalmente no topo do draft. Então, toda a conversa, todas as notícias que a gente via nesses meses pré-draft, a gente via o Washington Commanders ligado ao Jayden Daniels, né? Tanto de interesse, tanto de notícia, do que eles fizeram no Combine, visitas, etc. Então acho que vai depender, acho que aumentou um pouco a incerteza por conta desse fato, né, dessa última semana, mas não sei se muda de fato, mas se não for o Jayden Daniels, é o Drake May. E aí não tem muita escapatória, porque impossível ser o J.J. McCarthy na segunda escolha do draft, seria uma insanidade por parte de Washington. Eu acho que eles não vão querer começar esse novo trabalho já dando um chute nos seus torcedores. Então, eu apostaria nesse momento no J.J. Daniels, mas admitindo que aumentou a incerteza de uma semana para cá. Verdade. A gente tem que pensar da seguinte forma. Como e por que e qual o interesse de vazar uma informação como essa? Não é obviamente interesse do Jayden Daniels que vaze isso. E não me parece ser interesse do Washington Commanders. Se eu tivesse que apostar, eu diria que vem do agente do Drake May. Que quer colocar uma pressão pro cliente dele ser a segunda escolha geral do draft, né? Que tem uma diferença financeira, né? A cada escolha cai um pouco. Então, eu não sei o quanto eu levo. Dito isso, eu levo em consideração. Dito isso, eu acredito que nunca foi, escrito a caneta que o Jayden Daniels seria essa segunda escolha geral, como muita gente colocou. E eu acho que a única pessoa que de fato sabe quem vai ser é o Adam Peters, que é o General Manager do Washington Commanders, que assumiu esse ano. E eu não preciso citar isso aqui pela 1000ª vez, ele era assistente do John Lynch, GM dos 49ers, quando eles selecionaram o Trey Lance, que muita gente achava que seria o Mac Jones e tal. Se eu tivesse que botar aqui a minha mão no fogo e botar meu dinheiro, eu concordo com o Felipe. Eu ainda penderia um pouco para Jayden Daniels. Mas eu sinceramente acredito que a única pessoa que sabe de fato quem eles vão selecionar é o GM do Commanders. E eu diria que eu não diria 50-50, mas eu diria que é bem próximo disso, Felipe. Eu não sei. Acho que se alguém cravar aqui, eu acho que a pessoa tá cravando, mas não tem muita substância por trás.
Eu concordo. Eu acho que tá 60-40 hoje pro Jaden Daniels, se a gente for fazer em porcentagens, porque até aquela velha história, né? Todo noticiário envolvendo um jogador do time e na hora do draft não se concretiza. Já aconteceu. Não é algo inédito, né? Não seria algo surpreendente se chegar lá na hora e pegar o Drake May. Mas agora, se eles escolherem o Drake May, vão apontar e falar, foi por conta da história do Pororó da semana passada, né? Que o cara não gostou, etc. O time ficou nervoso. Falaram Pode que ser verdade, é o teste do alfa, esse tipo de então, de visita, né? Pra o ver cara quem vai fica sobressair. o gorila de costa prateada, né? Que fica batendo no peito, tipo de coisa. Mas eu acho que no fim das contas, é como você bem disse, é só o general manager, Jordan Peters, falou, né? E essa questão dele estar na sala do draft do 49ers quando escolheram o Trey Lance, acho que vai pesar. Não sei se vai pesar muito, porque cada jogador é jogador, né? Você não pode ficar usando. Você não pode usar muito o que você viu um jogador X para avaliar o jogador Y, porque não tem como saber, né? Se um jogador vai ser igual. Mas eu acho que hoje eu ainda colocaria o Jaden Daniels como segunda escolha do draft. Me pergunte de novo na quarta-feira, antes do draft, a minha opinião pode ter mudado, mas hoje eu ainda coloco o Jaden Daniels. Nesse ponto a gente pode lembrar o draft de 2018, né? Que no domingo, início da semana antes, o Sam Darnold era grande favorito para ser a primeira escolha geral, né? E o segundo colocado na maioria dos rankings e odds era o Josh Allen, né? E aí quem foi na quinta-feira foi o Baker Mayfield. Vamos passar para a próxima grande questão aqui, que é o que os Patriots vão fazer. Eu sinto, Felipe, acho que o público em geral, o pessoal mais especializado, que há um sentimento de que se o Drake May sobrar para os Patriots, pode ter um mercado muito maior de trocas, ofertas que sejam oferecidas. Mas aí eu tenho que lembrar a todos que o fato de a maioria das pessoas na mídia preferirem o Drake May não significa necessariamente que há um consenso entre os times. E outra coisa, pode ser que a maioria dos times prefiram o Drake May, mas o time que faça a troca de fato seja o único que prefira o Jaden Daniels, e aí eles sobem pelo Jaden Daniels para escolha número 3. Acho que é uma pergunta em duas partes. O que você acha que o New England Patriots vai fazer? E se faz diferença se o cara que tiver disponível é o Drake May ou o Jaden Daniels? Eu acho que faz diferença no sentido que essa escolha está muito mais aberta do que deveria ser, na minha opinião. Eu acho que o Patriots deveria escolher um quarterback aqui pronto, porque a base fundamental de qualquer time é um quarterback. Acho que você não pode dar margem para o azar. No entanto, se vier uma proposta muito grande, vier um negócio muito assustador, acho que em tese, a decisão certa seria você colocar essa escolha, mas acho que depende muito do que os times estão enxergando nessa terceira escolha. Porque, por exemplo, se saiu o Jaden Daniels, será que os times estão vendo o Drake May como terceira escolha do draft? Será que os times estão vendo o J.J. McCarthy? Porque você tem duas escolhas, no mínimo, 3 no máximo, que podem ser trocadas. 3, 4, 5 acho que estão bem, assim, a 4 principalmente, acho que você tá bem madura para ser trocada, mas então isso pode diminuir um pouco a demanda pela escolha do Patriots em si, porque se o Patriots começar a fazer jogo muito duro, os times vão partir para 4, que é uma escolha mais barata de ser trocada, né? Um pouco mais barato, não é tanto mais barato, mas um pouco mais trocada. Então, na minha opinião, acho que o Patriots ele tem que ouvir as propostas que virão. Independente, acho que se for o Jaden Daniels que é disponível ou o Drake May, mas no fim eu acho que eles têm que escolher um quarterback aqui, porque é a base fundamental da equipe, é onde o trabalho começa. Acho que você não pode dar muito espaço para esse trabalho já começar sob questionamentos, porque se não vier um quarterback, acho que você vai ter um questionamento aqui bem grande por parte da torcida, e eu acho que tanto
o George Mayo quanto o Jonathan Kraft, né, que estão dando as cartas lá agora no Patriots, não vão querer esse questionamento logo depois de ter demitido o maior técnico dos tempos. Então acho que você, para apaziguar a torcida, você escolhe um quarterback e aí começa a trabalhar de uma maneira mais tranquila. Parênteses sobre os Patriots. A gente conversou sobre o documentário, que foi uma peça de propaganda, né? O documentário dos Patriots, uma peça de propaganda contra o Bill Belichick. E essa história agora de que o Robert Kraft basicamente convenceu o Arthur Blank a não contratar o Bill Belichick. O que tá acontecendo, Felipe? É uma história muito bizarra, né? Porque o que o Bill Belichick fez pro Robert Kraft, cara? Deu 6 títulos pro cara e o cara fica bloqueando assim, outra pra contratação. É bizarro. Que é isso, pô? Cara... É bizarro, porque assim, me parece uma inveja assim, muito grande de não ter méritos do que aconteceu no Patriots pra ele, né? Porque ele não tem, cara. Infelizmente não tem, porque assim, Robert Kraft era o cara que assinava o cheque, ele não mexia diretamente na equipe. Talvez ele quisesse, o Bill Belichick não deixasse. Agora a gente vai ver o que vai acontecer com o Robert Kraft no meio, né? Botou o filho dele lá como manda-chuva, agora a gente vai ver qual que vai ser o Patriots sob mando dos Kraft, né? Quando que o filho do dono no comando deu certo nos esportes dos Estados Unidos? Nunca, né? A gente vê o Knicks lá, né? Que a família Nolan, né? Que comanda o Knicks é uma tragédia, né? O cara toca guitarra e não toca no time, né? Sim. Vê a própria Jeannie Buss, o grande mérito dela foi que o LeBron quis jogar nos Lakers, né? Então, realmente não é um histórico de sucesso. Bizarro mesmo. Eu acho que é... E eu acho Mark que isso... Davis, né? A gente vê. Exatamente. Isso acontece, eu sinto, que os donos, eles sentem que eles são uma parte maior do que eles realmente são, né? E aí fica meio... Normalmente esses caras têm um ego gigantesco, e aí eles querem meio que puxar. É por isso que o dono dos times recebe o troféu antes dos jogadores, né? Que é uma coisa que, assim, nos Estados Unidos eu vejo muita gente reclamar. Pra gente aqui no Brasil, acostumado com a estrutura do esporte brasileiro, você não imagina, pô, o Rodolfo Landim não vai levantar Libertadores antes do Arrascaeta esse ano, se for o caso, né? É um negócio totalmente bizarro. Mas eu acho que diz muito sobre o ego dos donos lá dos esportes dos Estados Unidos. Sobre o que eu acho que os Patriots vão fazer, voltando aqui ao tópico do programa. Eu não sei se muda tanto, realmente, entre Drake May e Jayden Daniels. Eu imagino que eles deveriam selecionar qualquer um dos dois, mas eu concordo plenamente com você. Você tem que olhar bastante, porque eu consigo ver uma possibilidade bem real deles trocando, porque é um regime novo no comando do New England Patriots, e você não selecionar o quarterback, você empurrar pro ano que vem, pode ser péssimo. Todo mundo diz que a classe não é boa, mas todo mundo diz isso sobre a próxima classe do draft quase todo ano. Mas, ao mesmo tempo, se você seleciona um quarterback e ele não dá certo, eu sinto que a batata começa a assar mais cedo. Então, eu consigo ver um cenário em que os Patriots empurram com a barriga por um ano, recebem aí uma proposta de, sei lá, do Broncos, dos Vikings, ali de, sei lá, 3 escolhas de primeira rodada, né? 2 escolhas de primeira rodada para subir de X para Y e tal, e mais escolhas de segunda rodada. Porque é aquela coisa também, né? Os Patriots hoje são poucos os setores do elenco que não é um buraco, né? Exatamente, você ter escolhas adicionais, principalmente no primeiro round, se ele conseguir mais escolhas no primeiro round, tanto do ano que vem, acho que é interessante para a montagem de elenco. Mas eu volto a dizer, o time começa com quarterback, porque se você começar nesse ano com sei lá quem como quarterback lá no Patriots, pode ser uma situação, assim, vai ter que ser muito bem explicado pra torcida, mas né? Assim, o Jacoby Brissett eu não acho o pior dos mundos, não. Em termos de quarterback ponte. Mas assim, vai ser mais do mesmo, né? Porque você não. Eu acho que não tem muita diferença dele, porque. Eu acho ele melhor que o Mac apresentado Jones no ano passado. Assim, muito melhor do que o Mac Jones, eu não sei. Tipo, a ponto de você mudar. Você mudar o ponteiro, assim, para o time ganhar. Quantas vitórias ele adicionaria? Acho que poucas. Então, acho que assim, você tem que explicar pra torcida muito bem
Porque assim, a gente viu mais valor em trocar, em acumular escolhas, fortalecer o elenco e empurrar escolhas de quarterback para o ano que vem. Tem X, Y e Z que são interessantes. Porque se você falar, se não explicar muito bem, se você deixar um quarterback, você deixa, sei lá, vamos supor que você deixa o Drake May passar. Aí o Drake May cai no Giants, vamos lá, 6ª escolha. O Giants escolhe o Drake May destrói o rookie do ano. Aí imagina, você já tem, assim, essa rivalidade entre Nova York e Boston, entre as cidades, que vai ser amplificada por conta do histórico do Super Bowl entre Giants e Patriots. A torcida vai ficar bolada com isso, mesmo com o time tentando explicar que você conseguiu mais escolhas, você conseguiu, vamos fortalecer o elenco, etc. Se você não escolhe o quarterback que estava disponível na escolha, ele vai bem em outro time, é um ponto de pressão interessante. Você já é uma pressão em cima do time, porque o time vai ter que passar meses explicando o que aconteceu. Uhum. Então, acho que para você minimizar um pouco esse tipo de questionamento, você escolhe o quarterback pronto. Então, acho que... Mas é isso. Acho que vai ser uma escolha que vai ter demanda, né, de troca. Não sei se muita demanda, porque eu acho que, como eu disse, acho que a 4ª do Cardinals e a 5ª do Chargers podem ser mais interessantes em termos de valor para as equipes, né, do que eles vão ter que abrir mão do que a 3ª. Mas acho que eles têm que ouvir a proposta, têm que ver para você, mas acho que em última instância você escolhe o quarterback e começa o trabalho. Eu acho que a melhor forma hoje em dia é você tem que ir selecionando quarterbacks até você achar o cara. E você seleciona esse ano, seleciona no ano que vem e vai selecionando até você achar o cara, né? Porque você, assim, achar que você vai, certeiro, pode ser que sim. Você vai ser certeiro e vai encontrar o cara, mas o ideal é ir você tentando várias vezes. A próxima pergunta é para onde vai o J.J. McCarthy. E é um ponto que eu discordo bastante de você sobre essa questão da trocar para escolha 4 e 5 ser mais barata. Ser um custo menor. Porque, tudo bem, vai ser um custo menor. Mas para mim, tem um gap bastante na minha avaliação do terceiro quarterback, que no meu ranking é o Jayden Daniels, para o J.J. McCarthy. Eu acho que tem ali um degrau e meio em termos de teto, habilidade, experiência e tudo mais. Acho que a minha grande hot take nesse momento, que eu não sei se é tão hot take assim, a grande previsão ousada para esse draft, é que eu acho que nenhum time vai subir pelo J.J. McCarthy. Eu acredito que a primeira janela para ele sair, eu diria que é a escolha número 6 do New York Giants, que eu já deixei aqui bem registrado que não sou fã dele, não gostaria que o meu time selecionasse o New York Giants. Mas eu acredito que num cenário que os Vikings selecionem ele com a escolha número 11. Ou então será algo tipo subir ali da 11 para 9 com o Chicago Bears. O Broncos subir da 12 para 9 com o Chicago Bears. Eu não acho que a gente vai ver esses dois times, porque são os dois grandes candidatos, subindo para 5 ou para 4 pelo J.J. McCarthy. Dito isso, bem que já vai entrar no próximo tópico, vou deixar pro próximo tópico, mas é meu palpite. Eu não acho que a gente vai ver o J.J. McCarthy saindo no top 5, não acho que um time vai subir tanto assim por ele, porque acho que no final ali, eu acho que o teto dele não é tão alto. Eu acho que ele pode ser um Brock Purdy que foi selecionado na primeira rodada, braço um pouco melhor, tomada de decisões. Foi até uma comparação que o Caio Miari fez no último podcast que eu concordo bastante. Mas em termos de tomada de decisões, leitura, eu acho que é basicamente ali o nível dele, né? Um pouquinho melhor nível de atleticismo. Mas eu não acredito que a gente vai ver o J.J. McCarthy no top 5. Acho que aí depende muito do que os times estão vendo como potencial do J.J. McCarthy, porque a gente tem que notar que ele é o quarterback mais novo desse draft por larga margem, né? Então, assim, acho que o potencial dele ainda não foi alcançado, nem o piso dele ainda foi alcançado, porque ele ainda está muito em desenvolvimento. Mas eu não tô defendendo. Ele nasceu em 2023, né? Isso é foda, ver um atleta profissional que nasceu em 2003. Então, é bizarro, né? 2003.
Eu tava no fim do ensino fundamental. Então, assim, é um negócio bizarro você pensar que um cara que nasceu em 2003 já tá no draft. Uhum. Mas, assim, eu acho que você tem um potencial. Acho que, assim, os times têm que ver quanto que é o potencial do J.J. McCarthy em termos do que ele apresentou. E eu acho que ele ainda não chegou no piso dele. Ele tá longe do piso dele por conta disso tudo. E eu acho que o fato dele ter sido treinado pelo Jim Harbaugh lá em Michigan, acho que isso pesa na visão das equipes, porque eles veem um pouco o Jim Harbaugh como, não como guru de quarterbacks, mas assim, como um cara que consegue organizar ataques e um cara que consegue montou um ataque lá em Michigan que tem conceitos e elementos de NFL. Então, assim, um quarterback que chega na NFL já com um pouco de conhecimento de como funciona um ataque. Ou seja, você não vai precisar fazer uma transição tão grande de como é leitura, de como é playbook, etc. Então, acho que isso pesa um pouco no J.J. McCarthy a ponto dos times considerarem subir para a quarta e quinta escolhas. Eu acho que tanto o Cardinals quanto o Chargers vão levantar essa bandeira. Principalmente o Chargers, eu tô com um cara aqui, tô com o Jim Harbaugh aqui, o Jim Harbaugh treinou o J.J. McCarthy por anos, e avaliza o cara, tipo, tô aqui, dou a fé do cara que ele vai ser bom. Então acho que tanto o Cardinals quanto o Chargers vão tentar tocar essa quarta escolha, porque acho que você tem um fato aqui de você conseguir criar um pouco de valor em cima dessas escolhas. Acho que só vai ter uma demanda. Acho que o Vikings não fez aquele movimento mês passado, né, fim de fevereiro, começo de março, para subir um pouco no primeiro round a troco de nada. Acho que você tem uma primeira movimentação para avaliar o cenário, né, nesse topo do draft. Mas, assim, eu não acho que esse cenário que você levantou, que ninguém vai ser tocado, que ninguém vai tocar para escolher o J.J. McCarthy, acho que é factível, sim, porque pode ser que na hora seja muito caro o valor, pode ser que os times avaliem o jogador de um jeito e a mídia de outro, né? Então, assim, pode ter essa discrepância, já aconteceu, principalmente com o quarterback, que é muito utilizado, mas o cenário me parece, nesse momento, que vai ter uma troca, porque acho que eles vão ver esse potencial do J.J. McCarthy que não foi alcançado, vão ver ele ser treinado pelo Jim Harbaugh lá em Michigan e vão apertar o gatilho nessa troca. Quinta-feira a gente vai saber quem que vai acertar, né? A próxima pergunta aqui é: quem vai subir no draft? E como você falou, os Vikings telegrafaram um pouco a intenção deles. Dito isso, a gente sabe que o Kwesi Adonfu-Mensah, General Manager do Minnesota Vikings, ele é um cara que muito ligado aos analytics, a valores e tomar a decisão correta. Eu não acredito que ele vai fazer uma troca que ele não vê um bom valor. Agora, o Denver Broncos com o Sean Payton, eu consigo ver a franquia fazendo uma loucura maior. Eu sei que o que pesa contra é que eles já moveram muitos ativos do draft recentemente pelo Russell Wilson, mas o Sean Payton, a presença dele, a gente sabe que ele é um cara agressivo, eu acho que pode fazer a equipe de novo investir pesado para selecionar um quarterback. Então hoje, se eu tivesse que apostar num time, eu diria o Denver Broncos. Eu acho que o Vikings é subir pro top 3 ou eles não vão subir. Seria o meu palpite. Acho que o Broncos, para subir, teria que fazer uma loucura muito grande. Teria que mover muito, muito valor para subir lá pro topo. Eu não sei. Assim, eu consigo ver esse cenário, por conta do Sean Payton, né, que é um cara que é mais maluco. Arrisca mais, exatamente, é um cara mais maluco, mas acho que você precisa dar muita coisa para subir o Broncos lá da posição que eles estão pro top 4, top 5. Eu acho que eu não diria. Eu diria que eles são mais prováveis para subir pro J.J. McCarthy do que o Vikings. Para mim, o Vikings ou sobe pro top 3, ou não acho que eles vão subir significantemente pelo J.J. McCarthy. Não, acho que eu vejo ainda o Vikings como mais provável de subir do que o Broncos. Acho que o Broncos seria que mover muita coisa. Acho que
O Broncos acho que ele tá vendo um pouco mais o segundo escalão de quarterbacks. Acho que, não, acho que nesse primeiro. Se subir, eu vou ficar muito surpreendido, porque teria que dar muita coisa. Um time que já gastou muito da boa vontade que tinha com a torcida com o Russell Wilson. Então acho que você tem uma. Vai ser um pouco mais prudente aqui. Acho que o Vikings faz mais sentido, porque é um time que eu acho que o time tá mais maduro para receber um quarterback novato e crescer a partir daí. Acho que o Broncos é um trabalho mais passo a passo, vamos dizer assim, de montagem de elenco. Acho que se subir para pegar um quarterback agora, acho que não mudaria muita coisa no Broncos nesse momento. Será que algum treinador na história da NFL odiou mais um quarterback do que o Sean Payton odiou o Russell Wilson? É difícil, né? Porque parece uma relação meio complexa, né, entre os dois. O Russell Wilson já não é uma pessoa fácil, né, aparentemente. E junta com o Sean Payton, que é um cara também que é cabeça quente, né, que é esquentado. Então acho que quando sair uma história do que foi esse vestiário do Broncos ano passado, acho que vai ter história para contar, imagino. O Sean Payton, ele não perde uma oportunidade, né, também de jogar mais, né, de passar com um ônibus por cima do Russell Wilson, né. Próximo tópico aqui é onde vão Michael Penix Jr. e Bo Nix. Hoje meu palpite é que eles vão ser o Will Levis de 2024. Se eu tivesse que apostar, eu acho que nenhum dos dois sai no primeiro dia. Eu também acho, eu concordo com você. Acho que são dois jogadores que, principalmente o Michael Penix, acho que é um bom jogador, mas tem aquele histórico de lesão, também já comentado, né, que vai pesar na avaliação das equipes. Eu acho que o Bo Nix está um nível atrás do Michael Penix. Então acho que são escolhas, para mim são escolhas clássicas de topo do segundo round, né? Você tá nas 10 primeiras escolhas do segundo round, algum time sobe pro topo do segundo round na sexta-feira e escolhe o Michael Penix, escolhe o Bo Nix. Acho que para mim tá bem claro isso. Acho que a não ser que aconteça alguma loucura, sei lá, tipo, algum time tenha total certeza que algum outro time vai escolhê-lo no topo do segundo dia do draft. Aí você puxa pro fim do primeiro round pra tentar quebrar o jogador, tipo, quebrar o time, né? Tipo, como foi o Ravens há alguns anos quando escolheu o próprio Lamar Jackson. Mas eu tô comparando o Lamar Jackson com esses dois jogadores, pelo amor de Deus. Mas os cenários pode ser parecido com isso. O time tenta se antecipar a outros que vão subir na sexta-feira para escolher esse time. Então eu acho que esse é um cenário que pode acontecer, mas pra mim são duas escolhas clássicas de segundo round. No ano passado a gente precisa lembrar também que eu lembro que nas horas antes de começar o segundo dia do draft, parecia que estava rolando uma grande corrida para subir na segunda rodada para selecionar o Will Levis, né? Então é isso mesmo que o Felipe falou, né? Porque além do que, se você selecionar o cara na primeira rodada, você tem a opção de quinto ano, né? Então, que basicamente dá mais um ano de contrato, não é um valor tão baixo quanto os outros 4 anos, mas ainda é um valor bem controlado, né? Então, de repente, um time como 49ers, Ravens, Chiefs ali, na reta final da primeira rodada, uma equipe como o Broncos, como o, sei lá, Minnesota Vikings, talvez, New York Giants, eu acho que pode ser um também que possa subir ali pro final da primeira rodada e selecionar o quarterback. Próximo tópico, que eu acho que não tem muita gente falando, porque eles vão selecionar o Caleb Williams com a primeira escolha, mas eu acho interessante aqui o que o Chicago Bears vai fazer com a própria escolha deles, né? Que é a 9ª escolha geral. Ao que tudo indica, eles não terão a oportunidade de selecionar um dos wide receivers ali do Big Tree, né? Que é o Marvin Harrison, o Malik Nabers e o Romeo Odanze. Então a maioria dos mock drafts coloca eles ali selecionando um edge rusher, que certamente seria uma posição de necessidade. Eu já vi muito Brock Bowers também. Assim, se o Romeo Odanze ou o Malik Nabers não saírem no top 6, eu acho interessante os Bears de repente subir ali, trocar com Titans para garantir um dos dois, porque não é porque tem o Keenan Allen lá agora, né, além do DJ Moore, que eu acho que esse corpo de wide receivers está pronto. O próprio Keenan Allen é um veteranaço, então eu gostaria de ver os Bears, se tiver no alcance deles, subindo pelo Odanze
ou pelo Malik Neighbors. Mas se eles ficarem ali, eu acho que eles têm várias oportunidades. Tem Terrion Arnold, quarterback, tem o segundo patamar ali de tackles, né, como o Fashanu de Penn State, Troy Fautanu de Washington. O que você acha que os Bears vão fazer? Acho que se você tiver a possibilidade de escolher um wide receiver aqui, eu acho que tem que ser escolha, porque faz muito sentido sempre você tentar parear um quarterback novato com um recebedor novato para eles criarem uma conexão desde cedo, né? Desde o início das suas carreiras. Imagina o Justin Fields. Pô, eu saio e agora você tem DJ Moore, Keenan Allen e Romeo Odanze. Não, é uma situação em que ele teria que jogar um saco de merda no CT do Bears, né? Acho que é uma... Porque se ele vai ser... Ele com certeza vai se sentir desprestigiado. Com certeza. Mas, assim, faz muito sentido você ter um quarterback novato com um recebedor novato. Mas, como você disse, eu também não acho que vai ter essa oportunidade. Porque eu acho que os três vão sair mais cedo no draft, né? Acho que, e aí você abre uma outra possibilidade aqui pro Bears, acho que de escolher um jogador defensivo que vai ser o grande cerne do primeiro round. Se a gente olhar o primeiro round desse ano, o cerne vai ser jogador defensivo, né, etc. Então acho que excluir essa possibilidade de ter um wide receiver, eu acho que se tiver disponível lá, tem que ser um wide receiver, aí você escolhe o melhor jogador disponível, você escolhe possivelmente um jogador de defesa, um edge rusher, que eu acho que tem uma necessidade grande no Bears atualmente, mas acho que não tem como. Acho que não é um time que vai fazer uma loucura, por exemplo, que nem foi o Houston Texans no passado para fazer a dobradinha, né? Que subiu. No caso do Texans subiu para o jogador defensivo, só que eu estou imaginando que o Bears poderia subir por um jogador, por um wide receiver. Não acho que vai acontecer. Acho que eles vão colocar naquela escolha na escolha original deles e ver como que o board vai se desenhar até essa escolha deles. O cenário aqui seria algum time sobe ali para 4, 5 ou 6 pelo DJ McCarthy. Vamos supor, sobe para 5 dos Chargers. Aí sai o Marvin Harrison na 4 e o Malik Neighbors na 6 para os Giants. Aí você tem o Romeo Odanze aqui, e tem o Titans e tem o Falcons. Você pode, de repente, torcer para ninguém subir e para Titans selecionar o Joe Alt, como tem sido a escolha mais popular de mock draft. O Falcons selecionar o Dallas Turner, que também tem sido, e aí o Romeo Odanze cai para o Chicago Bears, que eu acho que seria espetacular. Inclusive, eu tenho o Romeo Odanze na frente do Malik Neighbors, né, na minha preferência. Mas acho que um Jared Verse da vida, eu acho que ainda seria uma boa escolha para o Chicago Bears. Uma mais rápida, Felipe, para onde você acha que vai o Brock Bowers? Ele vem sendo muito colocado no New York Jets, mas eu fiz umas contas aqui que eu acho que pode prejudicar ele, e tem sido muito discutido isso, não é nada que eu estou inventando aqui. Se ele for de fato a 10ª escolha, o custo dele no cap do New York Jets vai ser uns 8 milhões por ano, assim, em termos de cap hit. Isso colocaria o Brock Bowers já ali entre os 12, 15 tight ends mais bem pagos da NFL. Então, tight end é uma posição que, se você selecionar tão alto assim, você não vai ter uma grande, por exemplo, uma diferença entre um Dallas Turner e um contrato de um edge rush ali de bom nível titular. É uma diferença de 15, 20 milhões de dólares por ano. Com o Brock Bowers, vai ser, sei lá, 5 milhões de dólares. Então você não está preservando, você não está poupando tanto dinheiro assim. Não é a mesma vantagem econômica. Por isso que o talento do Brock Bowers é inegável. Só que eu acho que essa questão financeira, hoje, eu não estou pronto para dizer qual seria meu palpite. Mas eu não acho que ele vai para o New York Jets. E eu acho que ele vai ser um pouco mais tarde do que eu esperava. A gente sabe que, historicamente, a NFL, os times da NFL, eles valorizam a posição de tight end, né? Uma posição que eles não botam no mesmo patamar de wide receiver, mesmo se o cara for o melhor recebedor da equipe, né? Em termos financeiros, em termos de folha de pagamento. E como você bem disse, tem essa possibilidade, né, dos times botarem na ponta da caneta e ver que não faz sentido escolher o Brock Bowers na 10ª escolha. Eu acho que a 10ª escolha do Jets, eu acho que é o topo. Acho que, assim, você
acho que ele não sai antes dessa 10ª escolha, porque não é uma situação em que foi o Falcons há alguns anos, né? Então acho que vai escolher um tight end tão alto assim, né? Então acho que o topo onde ele pode sair é o Jets, mas eu acho que faz sentido financeiramente para as equipes. Eu concordo com essa sua com esse raciocínio, né? Que faz mais sentido para um time escolher um tight end entre 11ª, 20ª escolha, que foi quando saiu o Sam Laporta ano passado, né? Então acho que você tem uma situação aqui em que financeiramente faz mais sentido para a equipe escolher um tight end nesse intervalo. E a gente não está falando aqui de como é o Brock Bowers como jogador, que é inegável que é o melhor tight end, né, do draft, né? O melhor tight end seria o melhor tight end do draft ano passado, inclusive. Então acho que é um jogador muito acima da média, mas não, os times eles fazem essas contas na hora do draft, né? Porque eles precisam pagar os jogadores, etc. Então acho que faz sentido você deixar eles cair um pouco para financeiramente ser mais vantajoso para as equipes. E quando você vai selecionar um tight end alto no draft também, você tem que certificar que o seu head coach não vai odiar ele, né? Que nem aconteceu com o Kyle Pitts, né? O último tópico que eu separei aqui, e vocês vão falando muito de jogador de ataque, porque é um draft que a primeira rodada eu imagino que vão ser, uns 16, 18 jogadores de ataque na primeira rodada, provavelmente, né? Contra, uns 16, mais até, né? Acho que vai ser bem dominado, principalmente as primeiras escolhas vai ser bem dominado por jogador de ataque. Eu acho que um ponto bem importante que a gente fala muito do topo do draft e meio que esquece a segunda metade. Um fenômeno que costuma acontecer em drafts é a corrida por determinadas posições. De repente um time seleciona um jogador numa posição um pouco mais alta, e aí os times atrás meio que entram em pânico e querem garantir já o terceiro, quarto, quinto melhor da posição. Aí quando você vê, 3 cornerbacks foram selecionados em 4 escolhas. 3 tackles em 5 escolhas. Esse ano a gente vai ter o primeiro grupo de wide receivers, né, como eu falei, o Marvin Harrison, o Malik Neighbors e o Romeo Landazzi. E depois eu imagino que vai ter uma segunda corrida por wide receivers, né, com nomes como o Brian Thomas, como o... Caramba, me fugiu o nome do jogador da Universidade do Texas. Xavier Worthy. O Xavier Worthy um pouco mais para baixo. Enfim. Adonai Mitchell. Isso, Adonai Mitchell. Então eu acho que vai ter um momento da primeira rodada que vai ter uma corrida por wide receivers. Para um time, por exemplo, como o Buffalo Bills, é importante saber quando, né? Porque eles estão com a escolha número 28. Vão precisar subir por um desses caras, né? Será que no board deles faz tanta diferença? Porque eu gosto muito do Brian Thomas Jr., por exemplo, de LSU. E você olha aqui para a ordem do draft, você tem o Cincinnati Bengals na 18. Que eu acho que é um ponto que eles deveriam muito pensar no wide receiver, pela incerteza que tem com o T. Higgins. Mas antes deles mesmo, você tem o Jacksonville Jaguars, que precisa de wide receiver também. Os Rams, se quiser colocar um trio muito pesado de wide receivers, com Cooper Kupp, Puka Nacua e, o Brian Thomas Jr., também é um time. Os Steelers precisam muito de wide receiver. Todo time precisa de mais um wide receiver, né? Não tem nenhum time que, tamo bem aqui, não precisa de wide receiver. O Dolphins deveria pensar em colocar um cara atrás do Turkey Hill e do Jalen Waddle, né? Por mais que eu acho que eles não vão selecionar porque eles têm mais problemas na linha ofensiva. Então, eu chutaria que aqui, 17, 18, vai ter uma corrida por wide receivers. E aí você tem times como os Cowboys, que precisam de wide receiver. Você tem o Buffalo Bills na 28. O Cardinals, se eles trocarem a escolha 27, a escolha 4, e não selecionar Marvin Harrison, também é um time que precisa muito de wide receiver. Os Chargers, se eles descerem, é um time que tem o pior corpo de wide receivers da NFL. Então eu chutaria que ali, 17, 18, eu imagino que a gente vai ver ali uns 3 wide receivers saindo próximos uns dos outros. Aí eu acho que cai muito naquela questão de demanda e oferta, né? Porque a gente sabe que você tem
A oferta de wide receivers no draft da NFL é alta, né? Você tem muitos recebedores. E nos últimos anos, nos últimos 4, 5, 6 anos, a gente está vendo muito sucesso dos times que escolhem recebedores no segundo dia do draft, no terceiro dia do draft, e dão certo, né? E dão muito certo. Então, eu acho que aí parte da situação. Será que esses jogadores que vão estar nesse segundo escalão de recebedores são muito melhores do que os que vão estar disponíveis no segundo dia do draft, a ponto de eu deixar de selecionar um cornerback para escolher esse recebedor? Então, porque, como você bem disse, a maioria dos jogadores desse draft vão ser de ataque, mas o cerne, né, o miolo assim, desse primeiro round, vai ser muito voltado para defesa. Acho que, principalmente nessas coisas intermediárias, a gente vai ter muito jogador defensivo sendo escolhido. Não é uma classe que salta aos olhos, né, defensivamente, mas tem bons talentos, tem bons valores. Acho que nesse miolo do primeiro round, acho que vai ser o ponto onde vão ser selecionados. Então, acho que vai depender muito do que as equipes avaliam como valor em termos de jogador de defesa, em recebedor, vendo os jogadores que vão estar disponíveis no segundo dia. Eu acho que não vai ser tão alto quanto você pensa dessa corrida de recebedores, mas eu acho que chegando assim da escolha 20 para baixo, quando o valor das escolhas diminui consideravelmente, por exemplo, você não vai precisar trocar uma escolha de primeiro round do ano seguinte para subir. Eu acho que você já tem já diminuiu um pouco consideravelmente o valor. Acho que a partir da escolha 20, acho que começa a ser um ponto mais interessante de times para trocar, por exemplo. Você, como você bem disse, né? Você pode ter o Cardinals, pode ter o Bills, né? Pode ter o Chiefs, por exemplo. Acho que subir lá da escolha 32 para subir para a escolha 20 para escolher um recebedor faria muito sentido para a equipe. Então acho que você acho que começa a partir daí. Acho que antes disso, acho que começa a ficar muito caro. Acho que em termos de oferta e demanda, para mim não faz muito sentido fazer essa troca, considerando que você vai ter jogadores defensivos melhores à disposição nesse miolo desse intermédio assim, do primeiro round. Justo. Você tem uma classe profunda de wide receivers, depende de como os times veem. Se tem um primeiro grupo, um segundo grupo e aí um terceiro grupo, ou então depois do Big Tree é basicamente ali mais ou menos o mesmo nível, né? Você tem Led McConkey, John Coleman e tal, Xavier Worthy. Vai depender muito de como cada time vê. Eu só acho que um time como o Buffalo Bills, por exemplo, se eles saírem da primeira rodada sem um wide receiver, o pessoal vai destruir o estádio lá, né? Vai destruir o CT e tal. E eu acho que faz muito sentido o Brian Thomas Jr. no Bengals, né? Pra ser o LSU Bengals, né? Pra trazer mais um cara de LSU. Não conseguiram o Justin Jefferson, né? Então bota aí mais um wide receiver lá. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback. Leiam as matérias dele no Valor Econômico. Até a próxima, Felipe. Já te adianto, farei o convite no ar. A gente costuma fazer um podcast pós-rodada, pós-primeira rodada do draft, eu e o João, na madrugada de quinta para sexta. E normalmente eu te convido para fazer um balanço do draft no domingo. Então já faço o convite ao vivo para você fazer esse balanço comigo no próximo domingo. Eu já separei na agenda, já está separado na agenda há um ano, inclusive, esse balanço desse. Se você não me convidasse, eu ia considerar uma afronta pessoal. Então estaremos aqui no domingo a fazer esse balanço do que foi os 3 dias do draft. Valeu, Gabriel, até a próxima, até o próximo domingo. Passando o draft, a gente pode voltar o foco das suas participações do podcast pro que realmente importa, que são filmes, Star Wars, sim. Séries e essas coisas, né? Apesar de ser um calendário fraco esse ano, né, de lançamentos, mas podemos comentar o que aparecer por aí. Realmente diz muito sobre o momento da Marvel. Quem sabe a gente... Eu não sei quando que vai estrear, acho que é mês que vem que o Deadpool estreia, né? Acho que é julho, não é? Junho? Junho, acho que é. É um bom filme pra gente discutir aqui no podcast. Mas, Felipe, brigadão pela sua participação. Vamos passar pra parte 2 agora. Primeiro final de semana dos playoffs da NBA. Vai estar aqui no feed, vai ser o episódio logo em seguida. Vou postar ali por volta de 00:30, 1h da manhã, provavelmente. Então, até lá.